Boa tarde. Boa tarde. Eu sou o professor Sérgio, um dos diretores do curso Aprove Preparatório, o líder nacional em aprovações aos concursos de sexto ano. Estou aqui com alguns membros da nossa equipe de matemática, o professor Márcio, professora Gisele, professora Isabelle, e nós estamos aqui para oferecer a vocês a correção da prova de matemática do Colégio Brigadeiro Newton Braga, o Colégio da Aeronáutica, que realizou a sua prova nesse domingo, dia 18 de setembro. Esperamos que vocês todos tirem bastante proveito, que nós preparamos essa correção com muito carinho e dedicação para vocês. Que essa correção seja útil para os próximos concursos. E aproveito para dizer para vocês que o curso Aprove ele tem uma metodologia que permite que o aluno ingresse aqui a qualquer tempo, a qualquer momento, devido ao nosso sistema de revisões frequentes em sala de aula e o nosso material. Então, para você que ainda quer fazer o concurso da Polícia Militar, agora no próximo dia 25 de setembro, o Colégio Militar do Rio de Janeiro, no dia 6 de novembro, e o Colégio Pedro II, no dia 27 de novembro, venham ao curso Aprove e nos procurem, que nós temos turmas presenciais e o ensino à distância para todo o Brasil. E eu estou falando só de concursos ao sexto ano, mas o curso Aprove também é muito forte na preparação aos concursos pré-militares e escolas técnicas, de ingresso ao primeiro ano do ensino médio. Ok, pessoal? Então, obrigado e vamos à nossa correção da prova do Brigadeiro Newton Braga. Um grande abraço e vamos lá. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, já tinha falado meu nome na apresentação com a equipe. Eu sou o professor Sérgio, do curso Aprove, e nós vamos fazer aqui agora a correção da prova de matemática do concurso 2022-2023, Colégio Brigadeiro Newton Braga, realizada no dia 18 de setembro de 2022. Questão 31, porque as 30 primeiras questões foram as de língua portuguesa, a prova é única. Vou ler para vocês o enunciado, quem quiser pode ler comigo. O colégio levou o nome do Brigadeiro Newton Braga, nascido em 7 de março de 1882 no estado do Rio de Janeiro. Formado em 1908 na Escola Militar do Realengo, na área de artilharia e engenharia. Muito jovem, acabou envolvendo-se com a aviação que acabara de ser aperfeiçoada por Santos Dumont, com a invenção do 14 bis. Em 1926, participou da travessia épica do Atlântico Sul, integrando a tripulação do avião Jaú. Por isso temos o Jaú no nosso escudo do Colégio Brigadeiro Newton Braga. Esse texto veio da Diretoria de Ensino da Aeronáutica. Então vamos à pergunta da questão. Supondo que o Brigadeiro Newton Braga tenha se formado em 7 de dezembro de 1908, quantos meses se passaram desde o seu nascimento até a sua formação? Muito bem. Então, questão 31. O Brigadeiro nasceu no dia 7 de março de 1882. E a data de formação, aqui foi o nascimento. A data de formação é o dia 7 de dezembro de 1908. (7 de dezembro de 1908), não é isso? Então vamos fazer uma coisa. Vamos calcular a quantidade de anos primeiro, né? Como se fosse aqui o 7 de março de 1998. Para ficar mais fácil de calcularmos a quantidade de anos primeiro.
Então você teria 1908 menos o 1882. Isso aqui vai dar 26 anos, e cada ano com 12 meses, isso vai nos dar 312 meses, mas ainda temos esses meses aqui que vão de março, que vão, na verdade, a partir do abril até chegar no dezembro, que seriam mais 9. Então, isso dá um total de 321 meses, que é a pergunta. Essa resposta está na letra E. Vamos em frente. Vou apagar rápido aqui para a gente corrigir a questão 32. Questão 32, eu vou ler para vocês. Podem ler comigo. O Colégio Brigadeiro Newton Braga começou a funcionar no dia 4 de abril de 1960. Hoje é conhecido na região por sua excelência e tradição. Fazendo parte da tradição do colégio, as formaturas dispõem os alunos em filas. Na organização contém em cada fila a mesma quantidade de alunos e não é colocado alunos de anos escolares distintos juntos em uma mesma fila. Em uma formatura havia respectivamente 72 e 90 alunos do terceiro ano e do quarto ano do ensino fundamental. A pergunta da questão: qual a quantidade mínima de filas que podem ser formadas nessas condições? Muito bem. Você tem alunos do terceiro ano e você tem alunos do quarto ano. Aqui são 72 e aqui são 90. Você precisa formar filas com a mesma quantidade de alunos e que não tenha mistura de aluno do terceiro ano com o quarto ano. Você precisa encontrar um número que seja divisor do 72 e do 90 para que essa quantidade de alunos aqui seja a mesma. Então, nós estamos falando o quê? Do divisor comum. E como você também precisa que essa fila ela tenha a maior quantidade de alunos possível, né? É um problema de MDC. Então você vai ter que calcular o máximo divisor comum entre 72 e 90. O MDC entre 72 e 90 é o 18. Tá? Então quer dizer que você vai ter filas com 18 alunos. Uma fila dessa aqui vai ter 18 alunos. A pergunta da questão é quantas filas serão formadas. Então o que você vai fazer? Você vem aqui, divide 72 por 18. Você vai ter 4 filas de alunos do terceiro ano. Divide o 90 por 18. Você vai ter 5 filas de alunos do quarto ano e fazendo somatório, 4 filas mais 5 filas, total 9 filas. Essa resposta está na letra D de dado. Vamos para a próxima. Questão 33. Uma das questões mais simples dessa prova, que foi bem
Mais à frente nós vamos encontrar questões mais complexas, uma prova num nível bem legal, bem alto, muito bem feita. Dado o numeral 125, ao trocar o algarismo da primeira ordem com o algarismo da segunda ordem, essa daqui também é conhecida como ordem das unidades simples, ordem das dezenas simples, não é isso? Ao trocar aqui, nós vamos obter esse outro número aqui, que é o 152. E em relação a esse número obtido, as opções você vai ter que analisar uma a uma para ver qual que encaixa, né? Então, a letra A, esse número aqui é 127 vezes maior do que o primeiro? Claro que não, né? Se você multiplicar isso aqui por 27, vai dar um número muitíssimo maior. Essa alteração não altera o valor posicional do algarismo 5? O que vocês acham? Claro que altera, né? Porque aqui o valor posicional dele é 5 e aqui passa a ser 50. Então, também não está na letra B. Essa não altera o valor posicional do algarismo 2? Quanto era o valor posicional do algarismo 2 aqui? Era 20. E aqui fica sendo 2. Então, também não está na letra C. Essa troca de algarismos que obtivemos um novo numeral, ela não altera o valor posicional do algarismo 1? O que vocês acham? É essa, né? Porque o algarismo 1, o valor posicional dele é 100. Você lê aqui 125. E aqui você continua lendo 152. Então, o valor posicional dele continua sendo 100. Só para confirmar, ficar bem seguro na letra D, vamos ler a alternativa E. Altera o valor posicional de todos os algarismos? Acabamos de ver que o algarismo 1 não altera. Portanto, também não está na letra E. Confirmada. Letra D é a resposta da questão 33. Vou apagar para a gente ir para a questão 34. O livro Asas ao Vento, a Epopeia do Jaú, de autoria do brigadeiro Newton Braga, relata os diversos desafios, desde o planejamento e preparação até o deslocamento e pouso do rei de Jaú em 1926. Mais abaixo, o próprio Colégio Newton Braga colocou um dicionário aqui com o significado da palavra raid, que quer dizer uma longa excursão, que pode ser a pé, a cavalo ou de avião. E epopeia é uma descrição e relato de ações heróicas, eventos grandiosos. E o Jaú, que foi esse avião, né? Foram elencadas diversas características desse avião, dentre as quais o gênero, ele era um hidroavião, que é aquele avião que pousa na água, ele tinha 2 motores, ele tinha 4 postos, a categoria dele era normal, e os dados aqui numéricos, a abertura máxima das asas em posição de voo, a abertura máxima das asas em posição de voo, 24 metros. O comprimento máximo do avião
em posição de voo, (16,20 metros). E a altura do avião, 5,70 metros. Fonte, o próprio livro do brigadeiro Newton Braga. Então, o comando da questão é uma expressão que representa o somatório de abertura máxima das asas em posição de voo, com o comprimento máximo em posição de voo e da altura, todos em centímetros. Está representado na opção. Então você tem 5 expressões e uma delas vai ter que dar o resultado que seria o somatório dessas medidas aqui do avião. Então vamos passar tudo para centímetro. De metro para centímetro são 2 casas à direita, multiplicando por 10 e depois por 10 novamente. Pronto, aqui está tudo em centímetro. Fazendo essa adição aqui, nós vamos obter o resultado, a soma, 4.590 centímetros. E você vai ter que ver agora quais das expressões, ao resolver, dê esse resultado. Eu vou tentar a sorte aqui e vou começar pela letra A. Vamos lá, letra A. O que nós temos na letra A? 100 vezes 24 mais 16 mais 5 mais 9 décimos. Tá? Vamos primeiro fazer essa parte desses inteiros aqui. 24 mais 16 dá 40, com 5 são 45. 45 mais 9 décimos, que a gente pode transformar logo para o decimal 0,9, concordam? Pronto. Aí, isso aqui vai ficar 45,9 e multiplicando por 100, nós vamos deslocar essa vírgula 2 casas para a direita. Opa, parece que já deu certo. Tá aqui. Resposta está na letra A. Então está resolvida a questão 34. E agora a questão 35. 35. Estudantes do terceiro ano, 2 anos iniciais, participantes do projeto intitulado Colégio Brigadeiro Newton Braga, eu faço parte dessa história. Desenvolvido há alguns anos pela professora doutora Jussara Cassiano Nascimento, entrevistaram o atual diretor-geral Saulo Valadares do Amaral, Brigadeiro do Ar. A entrevista aconteceu na biblioteca do colégio no dia 23 de junho de 2022. Foi um momento rico, dinâmico e esclarecedor para as crianças. O diretor-geral respondeu a todos os questionamentos que as crianças levantaram sobre a aviação, mas trouxe como ponto principal dessa entrevista a importância do estudo e da dedicação que cada um deles deve ter para se formar em qualquer que seja a profissão escolhida.
Fonte do texto, o livro da doutora Jussara, que é a entrevista com o diretor, né? Na verdade, não chega a ser um livro, é a entrevista, que está lá no site da Aeronáutica, da FAB. A pergunta da questão: o dia da semana em que ocorreu a entrevista está representado na opção? Muito bem. Então, a entrevista foi realizada no dia 23 de junho de 2022. Muito bem. E quer saber que dia da semana caiu essa data aqui, tá? Essa questão aqui tem um detalhe interessante, que eles não deram nenhuma referência para você saber que dia da semana era essa questão aqui. A não ser que fosse uma data que a pessoa lembrasse de algum fato que aconteceu na vida dela, ninguém, a princípio, iria lembrar normalmente que dia da semana era essa questão. Tá? Então, uma boa dica, uma boa oportunidade para você poder ter uma referência seria o dia da prova. Né? A prova que você fez foi em 18 de setembro de 2022, não foi? Que dia você fez a prova? Foi um domingo. Então você teria que usar como referência, uma referência possível seria usar o dia da prova, o dia 18 de setembro. Tá? E daí, a partir daí, fazendo uma linha do tempo aqui, do dia 23 de junho, contar quantos dias você teria até chegar lá para calcular o dia da semana, sabendo que o 18 de setembro é um domingo. Tá. O que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui mês a mês, tá? A gente tem que desprezar esse primeiro dia aqui e começar no dia 24 de junho até o dia 30 de junho. Então, do dia 24 ao dia 30, nós temos aqui 7 dias. Tá? A seguir, tem o mês de julho. São mais 31 dias. O mês de agosto. São 31. Julho e agosto são os 2 meses, quem sabe aquele macetezinho aqui do morrinho nos dedos, o julho e o agosto eles vêm seguidos. Tá. Então nós teríamos 7 mais 31, mais 31 do agosto e o mês de setembro que seriam mais 18, até chegar lá no dia 18. Aqui vai dar 8, 17. Nós temos 87 dias. Se dividirmos por 7 para termos a quantidade de semanas, nós vamos ter aqui 12 semanas e 3 dias de resto. Tá? Então, uma opção seria você vir de trás para frente, pegando todos os domingos e ver quando chegasse próximo aqui, o domingo mais próximo, e voltar um pouquinho para ver que dia da semana caiu. Eu achei que isso ficaria complicado. Eu preferi uma outra solução. Eu peguei uma das opções aqui, logo na letra A, supondo que o dia 23 de junho fosse uma segunda-feira. Tá? E a partir dessa possibilidade, tá? Isso aqui é uma suposição.
Vamos ver dentro dessa suposição, se ela estiver correta, o dia 18 de setembro também tem que cair no domingo. Então vamos ver o que acontece. Se o dia 23 de junho fosse uma segunda-feira, você vai jogar 12 semanas à frente e você, no final de 12 semanas, você vai ter uma segunda-feira aqui e vai ter que jogar mais 3 dias à frente, certo? Então daria terça, quarta e uma quinta-feira para chegar aqui no dia 18 de setembro. Muito bem. Você sabe que o dia 18 de setembro não é uma quinta-feira. O dia 18 de setembro, ele é um domingo, tá? Então, o que você teria que fazer? Para você ir para o domingo, né, você teria que andar o quê? 3 dias à frente, concorda comigo? Sexta, sábado e o domingo. Você teria que caminhar 3 dias à frente para cair o dia 18 de setembro no domingo. Para que isso aconteça, você pega o teu calendário e anda 3 dias à frente com todo o teu calendário. Então, o teu dia 23 de junho, que estava parado aqui na segunda, o que você tem que fazer? Andar a terça, andar a quarta e andar a quinta. Então, o dia 23 de junho seria numa quinta-feira. A resposta está na letra D de dado. O dia 23 de junho caiu numa quinta-feira. Muito bem, pessoal, vamos para a questão 36. Oi, pessoal, boa noite. Nós estamos começando aqui agora, vamos continuar as nossas questões. Eu sou a professora Gisele, faço parte da equipe de matemática do curso APROV. Então, nós vamos fazer agora as questões 36 e 37. Sobre o texto abaixo, responda as questões 36 e 37. Pessoal, não custa nada sublinhar, 36 e 37 se referem ao mesmo texto. Então, vamos lá. Na festa junina do Colégio Brigadeiro Newton Braga, foram utilizadas 9.000 bandeirinhas na decoração. Sublinha 9.000. As bandeirinhas foram dispostas lado a lado, como representado na figura, em uma única fita de 1.000 metros. Então, isso aqui está uma parte das bandeirinhas, ela toda tem 1.000 metros. As bandeirinhas utilizadas são de 3 tipos: pontilhada, tracejada e lisa, representadas respectivamente pelas 3 bandeirinhas da figura 8, tomadas da esquerda para a direita. A figura representa o padrão utilizado na distribuição das bandeiras ao longo da fita. A palavrinha padrão, ela é muito importante, ela é que vai nortear você nesse problema. Então, você tem que olhar a sua figura e ver como que ela está se repetindo. São sequências que vêm acontecendo. Então, eu percebo aqui que eu tenho uma pontilhada, uma tracejada, uma lisa e uma pontilhada. Pontilhada, tracejada, lisa, outra pontilhada. Então, eu descobri o meu padrão. E cada um vai formar uma sequência. Vamos lá? Quantos elementos, quantas bandeirinhas eu tenho dentro de cada sequência? São 4 bandeirinhas. Num total de quantas bandeiras? 9.000 bandeirinhas. Vou dividir por 4 e vou descobrir quantas dessas sequências existem nessa fita de 1.000 metros. 9.000 divididos por 4, 2.250 sequências iguaizinhas. O que eu percebo? Em cada sequência
As bandeirinhas pontilhadas são o dobro das outras duas bandeirinhas. Então, simplesmente, quantas bandeirinhas pontilhadas eu tenho? 4.500 bandeirinhas pontilhadas. Resposta, letra E. Vamos agora para a questão 37. A quantidade em relação a todas as 9.000 bandeirinhas distribuídas na fita, a opção incorreta, está em letra maiúscula, em negrito, não vai errar por causa disso, circula ainda por cima. Letra A quantidade de bandeirinhas pontilhadas é um múltiplo de 5? Sim, termina em 0. A B, a quantidade de bandeirinhas pontilhadas é um múltiplo de 2? Sim, termina em 0, número par. C, a quantidade de bandeirinhas listradas é um múltiplo de 5 e não é um múltiplo de 3? Pessoal, quantas são as bandeirinhas listradas? Se as pontilhadas são o dobro, as listradas são 2.000, a metade, 250, como as brancas. 2.000, as lisas, né, que eles chamam, lisas, 2.250. Quando eu somar, eu vou ter as 9.000 bandeirinhas. Então, agora ele está se referindo a 2.250. A quantidade de bandeirinhas listradas é um múltiplo de 5? Sim. E não é um múltiplo de 3? Ah, meu pessoal, olha lá. Múltiplo de 3, soma dos algarismos. 2 mais 2 mais 5 mais 0... 9. 9 é um múltiplo de 3. Então, essa opção é a errada, porque está dizendo que não é múltiplo de 3 e é gabarito, letra C. Continuando, a professora do 6º ano fez um levantamento da altura em metros dos alunos e as dispôs em ordem crescente. Sublinha! Em ordem crescente. O que é em ordem crescente? Vou do menor para o maior. Então, vamos lá. Como que a professora colocou as alturas? A Aline, ela botou a altura, forma de fração, 3/2. Bruna, 83/50. Carlos, 79/50. Cauã, 8/5. Mateus, 157 centésimos. E a Luma colocou em número decimal, forma de número decimal. 1,61 centésimos são 161 centésimos. Já tenho as frações com denominador 100, então vou achar as frações equivalentes. 3/2, qual é a fração equivalente a 3/2 com denominador 100? 150 centésimos. 83/50. 166 centésimos. Fração equivalente a 79/50. 158 centésimos. 157 centésimos. Vamos reparar? Todos os denominadores agora são iguais. Então ficou o quê? O Cauã aqui, né? 160 centésimos. Todos os denominadores iguais. Quem é a menor fração, pessoal? Aqui tiver o menor numerador. Quem é a maior fração? Aqui tiver o maior numerador. Então, nós vamos começar de quem? Quem é o menorzinho aqui? É a Aline. A Aline é a menor. Depois da Aline, quem vem? É o Mateus. Mateus é o segundo. Terceiro é o Carlos.
Quarto é o Cauã. Quinto é o Aluma. Sexta é a Bruna. Então, qual é a ordem? Aline, Matheus, Carlos, Cauã, Luma e Bruma. Resposta, letra B de bola. Continuando, pessoal. Questão 39. Questão 39. A professora de matemática do 5º ano propôs uma competição aos alunos com as seguintes regras. Regra número 1. Todos receberiam uma ficha com uma expressão numérica. Regra número 2. Os que acertassem a resposta da expressão iriam para a segunda rodada e os demais seriam eliminados. Na primeira rodada, Ana Maria, João e Fernanda receberam as seguintes fichas e encontraram os seguintes resultados. Então, vamos fazer nossas expressões. A Ana recebeu a seguinte expressão: 105 menos 2 vezes 10, mais, abre colchete, 3 vezes, abre parênteses, 5 menos 2, mais 3, fechou parênteses, fechou colchete, fechou a chave. Então, toda a expressão, para ficar bem feita, você tem que fazer com toda a organização, certo? Um embaixo do outro. Primeira coisa, vou fazer organizado. Vou respeitar a hierarquia. Quem manda numa expressão? As chaves, os colchetes e os parênteses. Depois deles, depois, potenciação, entram aí então as operações fundamentais. Potenciação e radiciação. Depois quem manda? Multiplicação e divisão. Por último, adição e subtração. Então vamos começar a nossa expressãozinha. Obedecendo, 105, tenho uma multiplicação, menos 20, já eliminei aqui, mais, olha lá, ó, pessoal, dentro do meu colchete eu tenho que resolver esse parênteses, 3 vezes, ó, subtração e adição, ninguém manda em ninguém, a gente faz na ordem que ocorre. 5 menos 2, 3, mais 3, 6. Fechei o meu colchete, fechei a minha chave. 105 menos 20, mais 18. Mesma coisa que eu falei, na ordem que aparece, 105 menos 20, 85, mais 18. Já posso eliminar as chaves e a resposta é 103. Conferindo na sua tabelinha, a Ana acertou a questão, certo? Maria já recebeu uma expressão em números fracionários. Então, vamos lá. 2 quartos, mais 2 terços, menos 6 quintos, mais 1 sétimo, mais 20 meios. Posso fazer uma expressão assim? Nunca. O que eu tenho que fazer? Achar, colocar, reduzir todo mundo ao mesmo denominador. Como? Achando o MMC entre eles. Quem é? São todos aqui. Esses ímpares aqui, eu consigo fazer rapidinho essa resolução. O meu denominador comum, eu aqui posso reduzir para 1 meio e vou fazer, ó, 210, 210, 210, 210. 210 divididos por 2, 105. 210 vezes 1. 210 divididos por 3, vezes 2, 140. 210 dividido por 5 vezes 6, 252. 210 vezes 7, dividido por 7, 30, vezes 1. 105 vezes 20, 2.100.
Olha só, pessoal, isso aqui tudo somado, feito, resolvido, 2.123,210 avos. Então, a Maria errou a expressão dela, certo? João, qual foi a do João? João, 124 menos 98, mais 2 vezes 4, mais 100, divididos por 2, sem nenhum parênteses. O que nós vamos fazer? Multiplicação e divisão primeiro. Então, vamos lá? 124 menos 98, mais 8, mais 50. Isso aqui resulta em 84. João falou 112. João errou. E a Fernanda? Fernanda recebeu a seguinte expressão numérica: 30 dividido por 5 mais 20 vezes 2 mais 1 menos, abre colchete, 10 menos 5 vezes 3 menos 2. Vamos lá, seguindo as nossas regrinhas. Posso fazendo aqui? Posso. 30 dividido por 5, 6, mais 20 vezes 2 mais 1 vezes 3, menos. Primeiro vou fazer aqui o resultado do meu parênteses. 10 menos 5 vezes 1. Certo? Então vai ficar 6 mais 20 vezes 3, 60, 66, menos 10 menos 5, 61. E a Fernanda acertou. Então, quais alunos foram para a segunda rodada? Os que acertaram, a Ana e a Fernanda. Resposta, letra E. 40. Nas Olimpíadas do Colégio Newton Braga, as competições foram divididas da seguinte maneira. Número 1. As competições foram divididas em 2 quadras, a poliesportiva e a de futsal. As competições na quadra poliesportiva duravam 20 minutos, ocorrendo imediatamente após uma nova competição. Então, era imediato. Está dizendo para você que não tem um intervalo. Então, como se for 20 em 20 minutos cravados, eu tenho uma competição na quadra poliesportiva. As competições de quadra de futsal duravam 25 minutos, ocorrendo imediatamente após o término uma nova competição. Sabendo que a primeira competição simultânea em ambas as quadras ocorreu às 8 horas da manhã, o segundo momento do dia em que as competições voltaram a acontecer simultaneamente ao mesmo tempo. Então, problema de quê, pessoal? Problema de MMC. Por quê? Porque existe um ciclo. Qual é o ciclo? Na quadra poliesportiva, o ciclo dela de eventos, né? Poliesportiva é de 20 em 20 minutos. E na quadra de futsal, de 25 em 25 minutos. Certo? Teve uma hora do dia, que foi às 8 horas da manhã, houve evento simultaneamente na quadra poliesportiva e na quadra de futsal. Todo problema de MMC, ele vai te pedir o problema que existem esses ciclos, ele te dá um evento e o quê? Um evento futuro, ele sempre vai te dar essa ideia de futuro, quando isso ocorrerá novamente, certo? Então, isso que a gente tem que pensar. Se eles ocorreram aqui, eu vou achar o MMC entre 20 e 25, que é quanto? 100 minutos. E eu sei que daqui a 100 minutos, novamente, elas vão estar com eventos simultaneamente, certo? O que são 100 minutos? Vamos lá.
60 minutos, mais 40 minutos. Por que eu distribuí assim? Porque aqui eu tenho 1 hora e 40 minutos. O primeiro evento foi às 8 horas, basta você somar. Mais 8 horas. Então, novamente, 9 horas e 40 minutos. Certo? Resposta, letra C. Questão 41. Na família de Lia, 92% das pessoas já tomaram a vacina contra o Covid. Olha lá, pessoal, sempre tem que ter essa ideia. A gente chama aqui, né, da barrinha. 92% tomaram vacina. Significa o quê? Que o restante não tomou vacina. E qual é o restante? 100% menos 92%. Então, 8% ainda não se vacinaram. Desses 8%, 5% das pessoas que ainda não se vacinaram irão tomar no dia 20 de novembro. Então, dessa partezinha aqui, 5% vai tomar vacina. Ó, então, o que eu tenho que fazer? 8%, 5% de 8%, 8% de 5%. 5%, 5 centésimos, vezes 8%, 8 centésimos. Vamos lá? 5 vezes 8, 40. 100 vezes 100 é 1 com 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Mas eu quero saber no problema porcentagem. Então, o que eu vou fazer? Vou procurar uma fração equivalente que tenha denominador 100. Vamos lá. 4 milésimos. Ainda não cheguei onde eu quero. Vou dividir por 10 novamente. 0,4 centésimo. Ou seja, resposta correta, 0,4%. Resposta letra D de dado. 42. O Mundial da Rússia 2018 foi conquistado pela França ao vencer na final a Croácia pelo placar de 4-2, consagrando-se assim bicampeão mundial de futebol. O Brasil, apesar de ter sido eliminado na fase de quartas de final, continua sendo o maior vencedor de mundiais e a única seleção pentacampeã de futebol do mundo. A seleção brasileira foi campeã mundial nos seguintes anos: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002 e, se Deus quiser, em 2022, né? A única opção que contém 2 anos escritos em romanos, em algarismos romanos, nos quais o Brasil foi campeão mundial é a letra A. Eu já começo o primeiro número, 1962, o segundo, 1950, errada. Letra B, fala em 1800, nem tem esse valor. Letra C, 1978, é a primeira, a gente não continua. Letra D de dado, 1970, confere, e 1994, confere. Então, resposta, letra D. Tá, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar aqui as correções. Agradeço muito, espero que vocês gostem e venham aqui para o curso à prova. Olá, eu me chamo Fernando e nós vamos dar continuidade à correção das questões da prova do Colégio Brigadeiro Newton Braga, dos candidatos que vão ingressar no ano de 2023. Vamos começar pela questão de número 43. Ela diz o seguinte:
a professora do 6º ano passou uma tarefa em que cada criança deve desenhar um polígono. Observe as instruções de cada um e indique o nome do polígono que cada criança vai desenhar. Então já adiantei aqui para a gente o quadro que indica que o Alexandre, a tarefa dele é desenhar um polígono que tenha 6 vértices. A Priscila, por sua vez, vai ter que desenhar um polígono de 8 lados. O Ricardo, um polígono de 3 vértices. E a Gabriela, um polígono de 5 lados. Há um detalhe importante que vale a pena a gente reprisar, é que, seja qual for o polígono, a quantidade de vértices sempre vai ser igual à quantidade de lados. Então, eu posso considerar que o Alexandre vai desenhar um polígono de 6 lados. E aí eu também posso considerar que o Ricardo, por sua vez, vai desenhar um polígono de 3 lados. E aí, em seguida, a gente precisa identificar os nomes, né, de cada um desses polígonos. Vamos lembrar que existem alguns prefixos, né, que vão sugerir isso para a gente. Por exemplo, o polígono de 6 lados, né, o prefixo que vai indicar para a gente 6 é o prefixo hexa, que a gente vai fazer a leitura aqui como sendo hexágono. Tá? Alguns leem hexágono também, que está correto. O polígono de 8 lados, o prefixo que vai sugerir isso é o prefixo octo. Então vai ser um octógono. O de 3 lados, ele é bastante conhecido da gente, é o triângulo. E aqui, no polígono de 5 lados, né, volta a lógica de construção ali dos outros, que é o prefixo penta, que vai indicar 5, portanto, pentágono. E aí, lá na questão, ele pergunta exatamente o seguinte, né, as nomenclaturas, né, dos polígonos que cada um vai desenhar. Portanto, o Alexandre, hexágono, Priscila vai ser o octógono, o Ricardo, o triângulo, e a Gabriela, o pentágono. A única alternativa que indica nessa ordem essas construções é a letra C. Vamos agora à solução da questão de número 44. Luana observou a sua casa e fez a seguinte ilustração. Aí ela observou lá o desenho, que deve aparecer na tela aí para você, tá? Juntamente com a questão. Tem lá uma casa desenhada e ela é formada por um triângulo e um quadrilátero, né? Percebe-se que a casa foi desenhada a partir de uma combinação de polígonos, exatamente o que ele vai detalhar aí no texto. Alguns vértices estão indicados na figura. Os lados que formam o triângulo são os segmentos de reta representados na opção. Então a ideia é a gente marcar a alternativa que indica corretamente os lados do triângulo. Vamos lembrar que para a gente indicar lados de um polígono, a gente vai usar as letras, né, que indicam os vértices relacionados com esses lados, né? Esses lados são segmentos de reta, ok? Então, em especial aqui do triângulo que está a parte de cima da casa, ele será o AE, vai ser o EB e vai ser o BA ou AB. Tá? A ordem não precisa ser a alfabética, tá? Qualquer uma das duas está valendo. Então, vamos olhar aqui. O AE, ok, ele faz parte. O ED é esse segmento de reta que não corresponde ao lado do triângulo. Então, essa aqui falhou. Está fora. Vamos dar uma olhada na letra B. O AE, ok, ele é lado do nosso polígono. Tá? O AB também, ele é lado do polígono. Agora, observa, EB. Né? O EB, ele também é lado desse polígono. Então, ó, essa aqui tem tudo para ser a alternativa. Como é rápido, vamos só dar uma olhadinha nas outras alternativas e ver quais são os erros possíveis. Repara, ó, o EB, tudo bem, está valendo como lado do triângulo. Agora veja, o BC, ele falha, porque ele vira lado do quadrilátero. Né? O EB, ok. Repara, o ED, ele já tinha falhado lá em cima, não serve. Né? E o BC, de novo, ele aparece aqui, indicando que essa também está errada. Então, a única alternativa correta fica sendo a letra B. Prosseguindo, vamos à questão de número 45. Os quadriláteros convexos são polígonos com 4 lados e, de acordo com as relações entre os lados e os ângulos, podemos afirmar que... Então, temos 4 afirmativas. A nossa tarefa é verificar quais são falsas e quais são verdadeiras e então partirmos para a marcação da alternativa correta, ok? A primeira afirmativa diz o seguinte: todos os quadriláteros convexos
possuem lados paralelos. Nesse tipo de questão, se você conseguir encontrar um exemplo, né, que confronte essa afirmativa, ele já derruba, aplicando ela a falsidade, ok? Então a afirmativa é: todos os quadriláteros convexos possuem lados paralelos. É possível eu desenhar um quadrilátero que não tenha lados paralelos? Sim, é muito simples. Por exemplo, se eu fizer aqui um trapézio, ok? Eu já garanto que ele tem aqui o lado de cima e o lado de baixo paralelos, porém o outro par de lados não são paralelos. É verdade que você consegue desenhar um monte de outros, tá? Que inclusive nenhum par de lados sejam paralelos, mas já achou um, isso já derruba, então fica sendo falsa a primeira afirmativa. Seguindo essa linha, né, vamos tentar encontrar aquilo que a gente chama de contra-exemplo para a afirmativa número 2. Todos os quadriláteros convexos possuem ângulo reto. Vamos lembrar qual que é a ideia de ângulo reto. Ângulo reto é um ângulo que possui a medida de 90 graus. É muito fácil identificá-lo porque ele lembra, o ângulo de 90 graus, ele lembra o formato de uma letra L, né? Ó, suponha que eu tivesse aqui exatamente 90 graus e ele costuma aparecer com um pontinho e um quadradinho, tá? Um quadrado com um pontinho dentro dele. Tá legal? Então é possível desenhar um quadrilátero que não tenha 90 graus, né? Porque ele diz o seguinte, ó, todos os quadriláteros convexos possuem ângulo reto. Será que eu consigo desenhar algum quadrilátero que não tenha ângulo reto? Sim, isso é possível. Eu vou apelar aqui mais uma vez aqui para o nosso trapézio, né? Onde eu vou ter, por exemplo, nesse caso, dois ângulos que são mais do que 90 graus. Só para a gente lembrar, como é que eles chamam? Eles são chamados de ângulos obtusos, né? Eles têm valores acima de 90, e eu tenho aqui dois ângulos agudos, cujas medidas são abaixo de 90 graus. Então não há, né, ângulos de 90 graus nessa figura. Então isso confronta o que ele afirmou, que todos os quadriláteros convexos possuem ângulo reto. Então essa aqui é falsa. Terceira, detalhe, olha só, isso é muito importante, alguns quadriláteros convexos possuem ângulos rasos. Vamos lembrar qual que é a ideia de ângulo raso. Enquanto o ângulo reto é o de 90 graus, o raso ele é ângulo de 180 graus. Será que eu consigo formar dois lados, né, que façam 180 graus? Fica um absurdo. Por quê? Porque se eu faço dois lados 180 graus, né, eu abro esse quadrilátero, né, e na verdade ele viraria um triângulo se eu fosse fazer os outros dois lados, né? Então não tem como eu formar um ângulo raso dentro de um quadrilátero. Então essa também é falsa. Quarta afirmativa. Todos os quadriláteros convexos possuem soma dos ângulos internos igual a 360 graus. Essa é uma propriedade dos quadriláteros. Em qualquer um deles, quando você soma as medidas dos ângulos internos, sempre dará 360 graus, ok? Então essa é a única alternativa verdadeira, o que indica que a opção correta é a letra D. Somente a 4 está correta. Alternativa D. Vamos à questão de número 46. Um construtor revestirá completamente o piso de um galpão com ladrilhos quadrados, todos de mesma dimensão, sem quebras, divisões ou sobreposição dos mesmos. O quadro a seguir indica as possibilidades dos ladrilhos a serem escolhidos. Você deve estar vendo na tela aí, né, a questão onde você tem lá, numa das colunas da tabela, os ladrilhos P, Q, R e S, tá? E as respectivas dimensões em centímetros, tá? De cada um deles. O ladrilho P, ele tem 31 por 31, o Q 41 por 41, o R 48 por 48 e o S 53 por 53. O galpão tem um formato retangular e suas dimensões são 14,88 metros por 19,68 metros. Os ladrilhos serão utilizados de modo a preencher o espaço com o menor número de ladrilhos possível e todos do mesmo tipo, P, Q, R ou S. O tipo de ladrilho que será utilizado está representado na opção. Essa é uma questão muito comum, porque ela vai falar a respeito do preenchimento de uma área com pedaços, ok? Então a gente aqui tem a ideia de saber quantas vezes uma coisa cabe na outra, ok? E com a seguinte limitação,
é importante que o número de vezes que o ladrilho que vai ser escolhido vai caber aqui dentro desse espaço que vai ser revestido, ok? Ele tem que dar uma conta, uma divisão exata, tá certo? Um valor exato, porque ele destaca bem que não pode não ter sobras, tá? Não pode ter quebras, tá? E não pode ter sobreposições aqui de ladrilhos. Então a ideia é saber quantas vezes uma coisa cabe na outra. E aí ele dá as dimensões do espaço que vai receber esses ladrilhos em metros. Já as dimensões dos ladrilhos estão em centímetros. Convém a gente passar então para centímetros. Então vamos lembrar que cada metro tem 100 centímetros. Então ao fazer a multiplicação por 100, a gente vai ter 1.488 centímetros por 1.968 centímetros, ok? Aqui a gente vai adotar uma estratégia bem legal, usando a propriedade do cancelamento nos cálculos que a gente vai fazer, para que a gente poupe, né, energia, poupe tempo resolvendo essa questão. Como eu falei, a ideia é a gente dividir o espaço que o piso, né, ele ocupa, né, que a região que vai ser ladrilhada ali ocupa. Então esse espaço é a área, que é exatamente o produto dessas duas dimensões, 1.488 por 1.968. Eu não vou executar essa conta agora não, tá? Eu vou fazer um teste aqui, por exemplo, com o ladrilho P, que é 31 por 31. Então, eu também teria que calcular a área dele 31 por 31. E aí você vai verificar o seguinte, usando as regras de simplificações, né? Se eu pegar o 1.488 e simplificá-lo com um 31, ele vai dar uma divisão exata e a resposta aqui vai dar 48. Agora, ao tentar fazer a divisão do 1968 pelo 31, essa divisão não vai ser exata, o que vai sinalizar para a gente que esse produto não é divisível por 31. Essa divisão não vai dar exata, então não é o P. Ok? A gente vai usar a mesma estratégia ali no Q. Eu vou pegar o 1488 multiplicados pelo 1968 e vou dividir isso por 41 vezes 41, usando a lógica da simplificação para a gente ganhar tempo, né? Eu já fiz aqui as contas e percebi que ao dividir 1968 pelo 41, eu vi que aqui dava 48, né? Dava uma divisão exata. Porém, ao tentar dividir 1488 por 41, também não dá divisão exata. Logo, esse produto não é divisível por 41. Então, aqui vai ter quebra, né, de lajota, né? Vamos dizer assim, né? De ladrilho. Ok? Vamos ver o que vai acontecer ali no terceiro caso, no R. Eu tenho lá os 1488 pelos 1968. Ao tentar fazer a simplificação por 48 e 48, aí eu quero tirar uma cola das duas respostas que a gente tentou fazer inicialmente. Repara que ao dividir 1488 por 31 deu 48. Então se eu fizer 1488 por 48 vai dar 31. Então aqui a divisão vai dar exata. E mais, quando eu fiz 1968 por 41, deu 48. Então, se eu dividir 1968 por 48, vai dar 41. Então, nesse caso, olha lá, eu consegui simplificar, né, pelos dois 48 ali. E, naturalmente, esse produto vai dar um número inteiro. Portanto, essa é a opção onde a divisão vai dar exata. E se você seguir a lógica, por exemplo, ali para a última, para 53, você vai verificar que o 53 ele não divide nenhum nem o outro, tá? A divisão não vai dar exata. E o que vai levar a gente a dizer que esse aqui não serve. Então, o único ladrilho, né, que vai dar divisão exata é a alternativa D, tá? É o R, tá? Da alternativa D. Questão de número 47. Observe o triângulo na malha quadriculada a seguir. Você deve estar vendo na tela a imagem, né, de um triângulo dentro de uma malha quadriculada. Você vai observar que bem no cantinho tem 1 centímetro por 1 centímetro, indicando, né, que cada quadrado tem essas dimensões. E esse triângulo está desenhado dentro dessa malha, então, em parte, ele está formado por quadrados completinhos, em parte, ele está formado por quadrados cortados, tá?
Mas o mais importante disso tudo é a gente lembrar que para calcularmos a área de um triângulo, a gente precisa basicamente de duas coisas. O comprimento da base dele, que eu vou chamar aqui de B somente, né, a base, e a gente também precisa ter o comprimento da altura dele, né? Quanto que mede a altura? A gente tradicionalmente usa a letra H, né, para representar a altura, tá? E aqui a gente tem a base, que eu vou simbolizar ela com a letra B. E o que a gente faz com essas duas medidas, né? A área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. Eu multiplico essas duas medidas e depois divido por 2. Então, a gente precisa saber quanto que ele tem de base. Aí vai ser fácil, porque se você fizer a contagem de quantos quadradinhos, né, vão formando ali a base, você vai verificar que são 9. Então, tem 9 centímetros na base. Se você fizer a mesma coisa, indo do vértice, começando lá do vértice, né, e contando quantos lados de quadrado, né, vão dando conta aí dessa altura, você vai verificar que são 6. Portanto, na altura, ele tem 6 centímetros. Vamos ao cálculo da área. 9 vezes 6 divididos por 2. Isso vai dar, então, 54 divididos por 2, 27, e aí a unidade medida vai ser centímetros quadrados, o que nos leva a marcar a letra B. Prosseguindo, vamos à questão de número 48. Ela diz: Carlos está participando de um jogo no qual precisa selecionar figuras tridimensionais cuja planificação seja composta de triângulos e ou retângulos. As figuras que Carlos tem à sua disposição para selecionar são as seguintes. Aí você vai ver aí na imagem, né, que a primeira figura ela é um cubo, a figura número 1, a segunda é um cone, a terceira é uma esfera e a quarta é uma pirâmide de base quadrada. As figuras que atendem às condições estão representadas em qual opção? Né? Vamos lembrar quais são as exigências, né, na planificação que vai ser feita dessas figuras, as planificações que serão feitas dessas figuras, ok? Elas precisam ser compostas por triângulos e ou retângulos. Esse e ou está dando a ideia para a gente que pode ser somente triângulos, somente retângulos ou a combinação dos dois. Não é difícil você perceber que se a gente fizer a planificação do cone, né, a gente não vai ter o surgimento de triângulos ali, e nem das esferas, né? Os corpos redondos, eles, nas suas planificações, você não vai visualizar, né, quadriláteros, né, ou triângulos nesses casos. Já nesses dois aqui fica mais óbvio para a gente que na planificação aqui, né, do cubo, você vai ter a formação das 6 faces, todas elas na forma de retângulo. Então, esse aqui vai ter apenas retângulos. Então, esse serve, porque a planificação, tá, vai possuir retângulos, uma vez que todo quadrado é um retângulo, ok? No nosso caso aqui, a pirâmide de base quadrada, o que vai acontecer quando eu fizer, né, um molde com o qual eu vou construir essa pirâmide? Esse molde ele vai ter a base, que é um quadrado, e vai ter as paredes dessa pirâmide, né, que são triângulos. Então, aqui eu vou ter um retângulo, em especial um quadrado, tá? E mais 4 triângulos. Então, esse aqui também atende à exigência. Então, os únicos que vão atender às nossas exigências, as únicas figuras, são as figuras 1 e 2, 1 e 4, perdão, que vai dar a alternativa B de bola. Olá, gente! Continuando a correção, sou a professora Isabelle. Vamos para a questão 49. O desenho a seguir corresponde à imagem de uma casa, com a vista frontal do observador. Então, vale destacar que ele está falando sobre vista frontal, é o que ele está vendo nesse momento. Depois ele pede para a gente, assinale a alternativa correspondente à vista lateral dessa casa. Então, ele quer que você fale como é a vista lateral, não a que ele está vendo nesse exato momento. Então, pelas alternativas que a gente pode ver aí, a resposta correta é a letra A, né? Ele consegue aqui pela lateral, ele vê as duas janelas e a chaminé. Questão 50. Maria está indo de carro visitar uma amiga que mora em um condomínio. Observe no desenho abaixo o carro de Maria parado na entrada desse condomínio. Para chegar até a rua onde mora sua amiga, a partir da entrada do condomínio, Maria precisa entrar na primeira rua à direita e em seguida na segunda à esquerda.
qual a amiga que Maria está indo visitar? Então vamos lá, como vocês estão vendo aqui na figura, eu estou na entrada, virei a primeira à direita. Então, entrei aqui, ele pede para você entrar na segunda esquerda. Segunda esquerda, a primeira é onde tem a casa da Ingrid e a da Lara. A segunda esquerda, se você seguir, é onde é a casa da Michele, que leva a alternativa a letra D de dado. A próxima agora, questão 51. Na operação de adição a seguir, as letras iguais representam algarismos iguais e letras diferentes são algarismos diferentes. O sistema de numeração de operação é o decimal. Ele mostra a operação para a gente, ele pergunta o valor de 22x mais 4y é igual a... Então vamos lá, primeiro a gente tem que pensar nos possíveis valores, né? Então eu vou colocar aqui no quadro a expressão que está escrita na prova. Y, x. Mais. E ele fala que essa soma resulta em 113. Então vamos lá. Quando a gente aprendeu nas operações de adição, né? A gente sabe que quando eu somo todos os valores daqui, quem fica na unidade é a unidade da soma desses algarismos, né? Então, ele está querendo dizer que o x mais o algarismo da dezena dessa soma corresponde a 11. Então, x mais alguém resulta em 11. Vamos lá. Se fosse aqui o valor 13, se a soma desses três algarismos resultasse em 13. Se aqui fosse 13, quem ia vir para cá, para o algarismo da dezena, a dezena completa que teríamos, seria 1. E aí eu pergunto a você, 11 menos 1 resulta em 10. O x, como é um número, né? É um algarismo só, que a gente sabe que é de 0 a 9. No caso, como a gente está na dezena, o 0 é desconsiderado. Ele pode ser 10? Não. Então, essa possibilidade não está válida. Com isso, eu vou tentar agora sendo 23, a soma. Com isso, o algarismo da dezena aqui, que vai vir para cá, vai ser o 2. Então, x mais 2 resulta em 11. Então, a gente tem 11 menos 2 dá 9. Opa, isso pode, né? Então, a gente vai concluir que o x vale 9. Tranquilo. X sendo 9, o que a gente vai pensar? Que x mais y resulta em 23. Com isso, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar que a gente tem que 2y mais o 9 tem que ser igual a 23. Eu vou tirar o 9 da minha soma, a gente consegue perceber que o 2y tem que ser igual a 14. E aí eu pergunto a você, que número que vezes 2 resulta 14? Y é igual a 7. Tá. Conseguiu o x, conseguiu o y, agora a gente vai para o que o exercício está pedindo, a gente volta para o enunciado. O enunciado pediu para a gente 22x mais 4y. Então, 22x mais 4y, esse 22x é igual quando a gente está contando lá, pensando que o x é, por exemplo, maçã, né? Eu tenho uma maçã mais uma maçã, eu tenho duas maçãs. Com isso, se eu tenho 22x, eu tenho 22 desse valor aqui. Então, eu tenho 22 vezes 9. Mais 4 vezes o valor do y é 7. 22 vezes 9 resulta em 198. E 4 vezes 7 dá 28. A soma disso aqui vai dar a alternativa C, 226. Ok? Próxima questão. A próxima questão, só um minutinho, deixa eu apagar o meu quadro. É uma questão que a gente aqui em sala trabalha bastante. Vamos lá a leitura dela para vocês entenderem do que a gente está falando nela. Um dos prédios do Colégio Brigadeiro Newton Braga tem a forma retangular. 164 metros de perímetro e 1.240 metros quadrados de área. As medidas em metros de lados do retângulo que representa este prédio são números inteiros.
Importante ele dizer isso, que não pode ser números decimais, né? Então, a medida em metros do menor lado do retângulo é um número. Então, vamos lá. Coisas importantes para a gente anotar. Sempre falo isso para os nossos alunos. Anota, destaca dados importantes. Se ele falou de um retângulo, desenha um retângulo para te ajudar a visualizar a informação. Eu tenho um retângulo e ele diz que o perímetro, o que é perímetro? A soma de todos os lados, né? Então, eu sei que se eu vou chamar aqui de comprimento, aqui também é comprimento, se aqui é largura, aqui também é largura, já que eu estou falando de um retângulo. Então, o perímetro disso seria 2 vezes C mais L é igual ao valor que ele disse pra gente, que é 164. 2 vezes o comprimento e a largura, que eu não sei quem eles são. Então, se eu quero descobrir só eles dois, a soma deles dois, eu vou avaliar 164 dividido por 2. O comprimento mais a largura resulta em 82. Tá, informação importante para você guardar. Eu sei que o comprimento mais a largura resulta nisso. Agora, outra informação importante que ele dá é sobre a área. O que é a área? Do retângulo a gente calcula como o quê? Comprimento vezes largura. Então, ele fala que o comprimento vezes a largura resulta em 1240. Professora, por que a gente agora vai analisar essa informação? Agora a gente vai pensar na seguinte coisa. Quais são os números que o produto resulta em 1240 e que a soma desses dois vai resultar em 82? A gente tem uma coisa maravilhosa, um artifício na matemática, né, que a gente usa para muitas outras coisas, como MMC, MDC, que é a fatoração. A fatoração, ela vai conseguir me dizer, através dos números, de quem são os divisores, quem que o produto resulta nele. Então, eu vou pegar esse valor aqui, o 1240, e vou fatorar ele, para conseguir saber quem são os números que o produto vai dar esse valor. Então, fatorando aqui, dividindo por 2, dá 620, por 2 dá 310, por 2, 155. Agora, a gente não consegue dividir por 2, por 3 também não. Vai ser 5, resulta em 31, e 31 é primo, a gente repete ele aqui. Então, para encontrar os números divisores, né, quem são os divisores desse número, eu coloco 1 aqui em cima, né? E a gente vai fazer o produto. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Mudou o fator primo, vou lá de cima. Vai ficar 5, 10, 20 e 40. Mudou o fator primo de novo, vai lá para cima, 31, 62, vai 124, 248, 155, 310, 620 e 1240, ok? E aí agora, o que a gente consegue observar? Que 1 vezes 1240 resulta em 1240. 2 vezes 620 também resulta nesse valor. Só que a nossa dica do perímetro, que a gente conseguiu descobrir que a soma mais a largura dá 82, que vai falar pra gente qual é a dupla que vai resultar, que o produto dá esse e a soma dá esse daqui. Então, vamos lá. Continuando, 1 mais 1240 não dá 82. Então, pegando esses extremos também não. 4 e 310 não. 8 e esse não. 5 e 248 também não. 10 e 124 não. 20 e 62, aqui ele. Quanto é que é 62 mais 20? 82. E o produto deles dois também resulta em quanto? 1240. Com isso, a gente tem que o comprimento vai ser igual a 62 e a largura igual a 20. Ou o contrário, né? Ele não diz que quem é o maior ou o menor. Ele diz na questão sobre o menor lado do retângulo. Com isso, o menor lado vai ser o quê? O 20. Nas alternativas, ele pergunta, é um múltiplo de 3? Não. Múltiplo de 7? Não.
A alternativa é a resposta letra D de dado. É um múltiplo de 5. Vamos lá, vou apagar a próxima questão, para a gente ir para a próxima questão. Questão 53. Essa daí era para a gente deixar a gente um pouco feliz, falar, ai, agora para a gente dar uma acalmada no nível das questões, né? Ele diz assim para a gente: navio cargueiro gigante movido a vento promete mudar o transporte marítimo. Com velas de mais de 100 metros de altura, novo navio Ocean Bird, meu inglês não está muito bom não, da Suécia, né? Aposta na energia de vento para reduzir o consumo de combustível. Chamado de Ocean Bird, o navio tem um conjunto de 5 velas de aço que mais se parecem com as asas de um avião. Quando içadas, as velas alcançam uma altura de até 105 metros acima do nível do mar e são usadas para capturar a força do vento e impulsionar o navio no oceano. O Ocean Bird é um cargueiro voltado especificamente para o transporte de carros, caminhões e outros tipos de veículos. É uma classe de navio conhecida pela sigla PCTC, Poor Car Truck Carrier. Quando ficar pronto, ele terá sua capacidade de transportar até parte importante, 7.000 automóveis em seu compartimento de carga. Considere que a massa média de um carro que será transportado pelo Ocean Bird é igual a 420 quilos. A massa em toneladas correspondente à capacidade máxima do Ocean Bird é igual a... Pessoal, eu estou falando em toneladas, só que ele dá pra gente que o peso de um carro é de 420. Então, se eu sei que cabe ali 7.000 automóveis, eu vou fazer o quê? O produto, de 7.000, que é o número de automóveis que cabem ali, vezes 420, que é o peso de 1. Isso aqui resultou em 2.940.000, ou seja, 2.940.000 quilos. Só que a questão não pede em quilo, ele pede em tonelada. E a gente sabe que o tonelada não está na nossa tabela, mas que para ir de quilo para tonelada, eu vou dividir por 1.000. Dividido por 1.000, então vai ficar 2.940, ou seja, 2.940 toneladas. Alternativa letra A de amor. Próxima questão 54. A questão 54, para mim, foi uma das que você tinha que pensar muito bem, com muito amor. Nossos alunos, quando a gente entrou em probabilidade, a gente deu exemplos de lançamento de 2 dados e a gente observou uma coisa muito importante, que é a soma, as possibilidades que esse dado tem. Ele fala assim pra gente: o Monopoly é um jogo de tabuleiro clássico. Cada jogador escolhe uma peça para movimentar pelo tabuleiro. Cada jogador lança 2 dados e move a peça pelo número de casas correspondente à soma dos 2 resultados dos dados. Por exemplo, se ao lançar os dados, os resultados obtidos foram 3 e 6, então o jogador movimentará a peça por 9 casas no sentido horário. Cada jogador parte da casa Gol. Essa parte é muito importante para você saber de onde vai sair esse tabuleiro. Destacada na imagem do tabuleiro. Tá, ele mostra para você esse dado 1, é só um exemplo que ele dá, não é para você relacionar com isso. Ele fala assim: no primeiro lançamento de dados do jogo, a casa do tabuleiro da imagem mais provável de alcançar nesse lançamento é representado pela imagem. Alguns alunos foram induzidos a pensar qual era a casinha que aparecia mais, mas o objetivo da questão não era esse, né? O objetivo da questão era quando você pensasse em somas de valores. Eu quero jogar 2 dados, então quem são esses valores? Quais são as possibilidades? Quantas eu tenho? A gente sabe que o menor valor que o dado pode ter é o 2, né?
Por quê? 1 mais 1. Eu não posso ter soma nem 0 nem 1. E qual o maior valor que eu tenho ao jogar 2 dados? É o 12, porque seria o 6 mais 6. Então, vamos analisar os possíveis valores. Então, para ter a soma 2, eu vou fazer um quadrinho aqui que é bem legal para a gente analisar. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque são todos os valores que tem num dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale ressaltar que é um dado normal, né? Igual tá ali na figura, que tem outros dados com outros valores. Então, vamos pensar em soma. Quando eu jogo 1 e 1, eu tenho soma 2. Quando eu somo 2 e 1, tem soma 3. 3 e 1, 4. 4 e 1, 5. 6, 7. 1 e 2, de novo, 3. Vou pensar em todos aqui na primeira linha primeiro. Vai ter 4, 5, 6 e 7. 2 e 2, 4. 2 e 3, 5. 2 e 4, 6. 2 e 5, 7. 2 e 6, 8. Continuando, eu tenho 5, 6, 7, 8, 9. Depois, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 7, 8, 9, 10 e 11. E aqui eu tenho 8, 9, 10, 11 e 12. Esses valores são as somas desse dado, sendo o primeiro, esse sendo o segundo. Quais são as somas que eu tenho? Vamos analisar olhando o quadrinho para ver quantas são as possibilidades de soma 2. Soma 2 eu tenho apenas aqui, eu tenho uma possibilidade. Soma 3, olhando o quadrinho, eu tenho esse, são 2. Agora soma 4, eu tenho 4, 4 e 4, então eu tenho 3 possibilidades. Soma 5, eu tenho 1, 2, 3, 4. São 5 possibilidades de ao jogar... São 4 possibilidades de jogar o dado e a soma ser 5. Continuando o raciocínio, soma 6, eu tenho, contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Soma 7, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Soma 8, eu tenho 5 possibilidades. Soma 9, eu tenho 4 possibilidades. Soma 10, eu tenho 3 possibilidades. Soma 11, possuo 2 possibilidades. E soma 12, eu possuo uma possibilidade. Então, de acordo com as possibilidades, a quantidade de possibilidades que eu tenho, qual deles possui maior possibilidade? A soma ser 7. Então, eu vou ter que olhar para o meu tabuleiro agora e contar 7 a partir do gol. Então, quando você conta 7, onde você para é a interrogação. Então, gabarito, letra E de escola. Olá, galera, tudo bom? Sou o professor Márcio, do curso Aprove. Vou corrigir aqui com vocês as últimas questões, tá? Vou começar da 55. Vamos lá. Começar a leitura. Quem nunca brincou de preencher um quadrado mágico? Aquele em que você tentava dispor vários números de forma que a soma fosse a mesma nas diagonais do quadrado, nas linhas e também nas colunas. Informação importante, hein, galera? João utiliza os algarismos de 1 a 9 para preencher o quadrado mágico 3×3 representado na figura. Então aqui o João coloca o valor de x. Tá? A letra x vai representar qual algarismo? Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber, nós vamos colocar os 9 números aqui. Então, aqui eu vou ter uma soma, aqui eu vou ter outra soma, e aqui eu vou ter essa outra soma. Nós temos que ter 3 somas iguais. Então, eu vou chamar isso aqui de linha, linha e linha. O que a gente tem aqui? Vou colocar os 9 números aqui. Somando esses 9 números aqui, a gente tem o quê? Vamos somar esses 9 números, vai ficar 1 mais 9, 10. 2 mais 8, também 10. 3 mais 7, 10. 4 mais 6, 10. Nós temos 4 vezes 10 mais o 5. Nós temos uma soma dos 9 números igual a 45.
Tudo bem? Então, as 3 linhas somadas tem que dar 45. Ou seja, cada linha tem que dar 45 dividido por 3, que tem que dar 15. Então, o que a gente fez? Descobriu o somatório de cada linha. Tá? Agora, vamos encontrar esse x. O que a gente tem? Se a gente prestar atenção aqui, o x ele aparece 4 vezes. Tá? 1, 2, 3, 4. Então, aqui a gente tem 4 somas, que dão exatamente o 10. Vou botar aqui as 4 somas para vocês. Os extremos, né? Ok? E sobra quem no meio? Exatamente o termo central, que é o 5. Então, a gente pode afirmar que o x é igual a 5. Gabarito, letra B de bola. Então, vamos continuar na 56. Em uma lanchonete, há uma tabela com o cardápio e a quantidade de calorias de cada lanche. Já coloquei aqui, tá? Mas vou ler com vocês. Hambúrguer, 220 calorias. Cheeseburger, 290. X-salada, 385. X-bacon, 800. João deseja comprar um ou mais lanches de tal maneira que o total de calorias não ultrapasse 600 calorias. Como, por exemplo, comprando 2 hambúrgueres. O número de maneiras distintas para compor a compra é igual a... Primeira coisa que a gente tem que observar, que o X-bacon, ele sozinho já ultrapassa os 600. Então, o X-bacon não entra, tá? O que vai entrar? Como ele mesmo falou, eu posso pegar um de cada, porque pode comprar um ou mais. Então, eu vou colocar aqui as opções. Ou um hambúrguer, ou um cheeseburger, ou um X-salada, ok? Mas também eu posso ter um hambúrguer com um cheeseburger, que vai dar 510, né? Eu posso ter 2 cheeseburger, que vai dar 580. E eu posso ter também 2 hambúrgueres, que vão dar 440. Então, quantas possibilidades eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gabarito, letra C de casa. Continuando a questão 57. A imagem 2 representa a evolução da temperatura ao longo do dia 13 de agosto no Rio de Janeiro. Então, está ali as horas e as respectivas temperaturas, tá? A média aritmética das 5 maiores temperaturas registradas na tabela é igual a... O que é média aritmética? Quantidade de números, somar tudo e dividir pela quantidade de números, ok? Então, vamos pegar as 5 maiores temperaturas. Cuidado para não errar isso, tá, gente? Vai marcando o que vocês marcarem já, para vocês não repetirem, tá? Então, quais vão ser as 5 maiores? A primeira, 26 às 14 horas. A próxima, 16 horas, 25. A próxima, 12 horas, 24. A próxima, 19 às 10 horas da manhã. E por último, a última, 15 graus à meia-noite. Então, vou pegar essas 5 temperaturas, somar e dividir por 5. Fazendo a conta aqui, dá 109, tá, galera? Dividido por 5, dá... Ok? Vai dar 2, sobra 0. Baixa o 9. Dá 1, 1 vezes 5, 5. Sobra 4. 4 dá para dividir por 5? Bota o 0 e a vírgula. 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. Então, a média vai ficar 21,8 graus. Gabarito, letra D de dado. Então, continuando na 58, vamos à leitura. 6 quadrados iguais são construídos e sombreados como mostra a figura. Qual a fração da área total não está sombreada, tá, gente? Presta atenção nesse não aí, dá uma sublinhada, grifa, tá? Conforme vocês estão vendo aí na tela, a gente tem 6 quadrados e esses quadrados têm 4 partes sombreadas. São 4 triângulos, ok? Que formam, se a gente juntar, formam 2 quadrados. Então, se tem 2 quadrados sombreados, quantos não estão sombreados? 4 não sombreados, ok? 4 no total de quanto? 6, ok? Então, a gente pega
4/6, né? Simplificando essa fração, 2/3. Gabarito letra E. Então, vamos à leitura da questão 59. Os 40 aprovados em concursos, cujas notas foram todas distintas, tá? Informação importante, foram distribuídos em 2 turmas de acordo com a nota obtida no concurso. Os 19 primeiros foram colocados na turma A, ok? E os restantes, os 21 restantes, na turma B, tá? Então, os 19 melhores na turma A e os restantes na turma B. As médias de 2 turmas no concurso foram calculadas. Depois, no entanto, decidiu-se passar o último colocado da turma A para a turma B. Com isso, então vamos prestar atenção numa coisa, o que está acontecendo aqui? Eu vou pegar o último colocado do A, ok? O último colocado do A, quando eu tirar ele daqui, vai fazer com que aumente a média de A, perfeito? Quando eu pegar esse cara daqui, que é o menor de A, e colocar em B, apesar de ele ser o menor de A, ele vai ser maior do que todo mundo em B. Ou seja, A vai subir e B também vai subir. Gabarito letra D de dado. Então vamos para a última questão. Começar a leitura da 60. Em uma sala de aula com 40 estudantes, cada estudante comprou uma quantidade de bilhetes para a festa junina da escola. A distribuição está representada no gráfico, por exemplo, o número de estudantes que compraram 10 bilhetes é igual a 5. Importantíssimo entender esse gráfico, tá? O número total de bilhetes comprados pelos estudantes é igual a questãozinha de gráfico que envolve frequência, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos ver quantos estudantes compraram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, somar tudo, tá? Então vamos prestar atenção. Quantos estudantes compraram um bilhete? 6. Então, 6 vezes 1. Mais, quantos estudantes compraram 2 bilhetes? 8. 8 vezes 2. Mais, quantos estudantes compraram 3? 4 vezes 3. Quantos estudantes compraram 4? 2 só, né? 2 vezes 4. Mais, vamos fazer até o final, tá? Até o 10. Quantos estudantes compraram 5? 5. 5 vezes 5. Quantos estudantes compraram 6? Um só. 6 vezes 1. Quantos estudantes compraram 7? 2 também. Quantos compraram 8? 3. 9 foram 4. E 10 foram 5. Então temos uma conta grande, onde temos várias multiplicações e somas. Primeiro a gente resolve as multiplicações. Então aqui vai ficar 6 mais 16 mais 12 mais 8 mais 25, 6, 14, 24, 36 e por último o 50. Prestar atenção, tá, gente? Para não errar conta de vezes nem de mais, tá? Primeiro resolve a multiplicação. Agora a gente vai somar isso tudo aí, ok? Somando isso tudo aqui, vai dar 197. O gabarito vai ser a letra D de dado. Então, galera, terminamos por aqui a correção. Espero que vocês tenham gostado, tá? Obrigado aí pela oportunidade. Um abraço para todos.